Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também assista aos nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, fazer sugestões de temas, críticas, elogios também, né? E outras ideias aqui para o nosso programa. Avise os amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal, dê um clique, um joinha aí nos nossos vídeos. E não esqueça que toda segunda-feira, ao 12h30, ao vivo, tem o programa Mídia ao Ponto, que é apresentado pela nossa companheira Eliane Almeida, fazendo uma análise do noticiário jornalístico da semana. Segunda-feira, 12h30, ao vivo, no nosso canal Farofa Crítica, o Mídia ao Ponto. E às quintas da tarde, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. E o Farofa Crítica de hoje recebe Lejeune Miran. Lejeune é sociólogo, professor, escritor e analista internacional. Escreveu nada mais, nada menos que 17 livros já. Né? Já tem uma grande produção. E vai conversar com a gente hoje um pouquinho sobre Afeganistão, Oriente Médio, tema que está hoje na mídia. Né? Lejeune, você além de um grande erudito, né, você tem um conhecimento profundo aí sobre a questão do Oriente Médio, imperialismo americano e tudo isso. A revista Veja, né, lançou uma capa logo após o início, a saída das tropas americanas do Afeganistão, dizendo assim: a civilização foi derrotada. Foi mesmo, né? Depois de 20 anos? Olha, isso é o que está correndo por aí, viu Denis? Essa linha que a gente chama de identitarista, eles estão assim batendo tão duro nesse grupo revolucionário, guerrilheiro camponês, mas que não é de esquerda. Esse grupo que fez a Revolução, que lá atrás, 27 anos atrás, ele até, né, fez aquelas coisas que a gente não concorda, né? Mas não é o mesmo grupo hoje. Um setor nosso bate tanto neles que, às vezes, eu fico pensando assim, puxa vida, é melhor o imperialismo voltar. Porque nesses 20 anos foi uma maravilha para as mulheres. Elas foram estupradas aos milhares pelos soldados de várias nacionalidades, né? Então, isso é um problema. E esse conceito de civilização, por que nós é que somos civilização? Eles não são? São muito mais antigos, né? Então, isso aí é de um preconceito que nós devemos repudiar plenamente. Né? O Afeganistão é um país que, 2.500 anos, Alexandre o Grande, vem dele Não, dele não. A frase que eu vou falar aqui é dele. O Afeganistão é fácil de entrar, o difícil é sair. E depois disso, a Inglaterra... Bom, antes teve Roma, né? Teve Império Árabe, Otomano. Ninguém dominou o Afeganistão muito tempo. E o último, que tinha sido mais historicamente com grande repercussão, apanhou 3 vezes o imperialismo inglês no século XIX para o começo do XV. O Afeganistão era um emirado, né? Emirado não é uma república, mas depois a gente pode fazer um emirado islâmico, mas não é uma república. A gente pode fazer a diferença depois. Aí veio a União Soviética, né? Aí nós já lembramos, nós já estávamos na ativa, né? 79 e 89. Levou uma surra também, teve que sair, né? Aí veio os Estados Unidos, meu amigo. Então, ela é conhecida como o cemitério dos impérios, né? Demorou 20 anos, mas perdeu fragorosamente. Se você comparar com a derrota no Vietnã, não tem comparação a dimensão dessa, por vários motivos. A importância que tem aquela região na Ásia Central, os Estados Unidos nunca mais vão pôr nenhum pezinho ali, né? Quanto mais um coturno inteiro.
Então, não só por isso, mas se você que é da área de jornalismo, informação, fotojornalismo, a foto mais emblemática de 75 é aquela da embaixada, né? O helicóptero lá, com aquela escada, todo mundo desesperado. Meu amigo, a foto agora são milhares de pessoas na fila entrando nos cargueiros militares dos Estados Unidos. Dezenas e dezenas de decolagens e aterrissagens. Eles retiraram, por esse método, 80 mil pessoas. Então, aquela turminha que saiu lá, naquele helicóptero pequenininho, não tem comparação. A dimensão da derrota é muito grande. Nós mesmo não aquilatamos ainda, né? Hoje é dia 3, está fazendo mais ou menos 20 dias, né? Foi dia 15 que eles tomaram o poder lá, né? É isso. E qual a perspectiva para o Afeganistão agora, né? Porque, de fato, eles vão pegar um país aí destruído pela ocupação, pela invasão dos Estados Unidos, né? Houve um rastro aí de mortes, né? Milhares de mortes, uma destruição de infraestrutura. Qual a perspectiva desse novo governo no Afeganistão para a reconstrução do país? Já parece que há aí, né, uma possibilidade de relações com a China, com a própria Rússia, né? Como é que fica esse tabuleiro instável da geopolítica lá no Afeganistão? Eu vou falar bastante sobre isso. Agora, como você também é dessa área de jornalismo e comunicação, tem algumas palavras que a mídia fala e a nossa turma repete. Se você me permitir, o primeiro termo é Estados Unidos saíram. Os Estados Unidos deixaram o Afeganistão. Não, 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 não. Os Estados Unidos foram expulsos do Afeganistão. Mas eles jamais vão falar isso, porque eles torcem para os Estados Unidos. Mas levaram um coro, meu amigo, de um agrupamento guerrilheiro simples, pobre. Preste atenção na próxima vez que você vir um vídeo deles, olhe para os pés, para a sandália de couro feita à mão. Não são todos que usam o sapatinho, né? Outra coisa que eu também quero dizer é combatentes, insurgentes, rebeldes. Não, 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 não. Eles são guerrilheiros. Nós precisamos usar o termo do que eles são de verdade, né? Mas eles não usam esse termo. Mas nós devemos ter essa preocupação, né? E a última coisa é que você também usa o termo rebelião, insurreição, levante popular. Não, 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 não. Aquilo é uma revolução. Como é que você tem certeza, professor, que é uma revolução? Tenho. A classe no poder foi substituída. Ali nós presenciamos uma luta de classes. Não é de civilização, de classes. De um lado, esta guerrilha camponesa pobre, empobrecida, com os seus aliados urbanos, trabalhadores em gerais, proletariado, que é bem pequenininho. Esta é a classe que tomou o poder. E, do outro lado, a burguesia afegã. Você acha que porque é um país pobre não tem burguesia, meu amigo? Vai lá ver na África, né? Todos os países pobres da África têm a sua classe dominante, a sua burguesia, que concentra a riqueza, né? Então, a burguesia afegã, em aliança com o imperialismo, foi derrotada. Então, nós temos essa é uma situação. Agora, qual é o futuro, né? Aí é que ainda não está muito claro. O que eu tenho claro? Aí é opinião, né? Mas de tudo que eu tenho lido, a opinião que eu vou dar aqui para você, ela é razoavelmente consensual. Esta derrota dos Estados Unidos ali altera a correlação de forças e a geopolítica mundial. Isso aí, praticamente todos os analistas que eu li, e eu leio 10, 15 artigos por dia, eles dizem isso, né? Pior do que isso, a consequência para o imperialismo desta derrota, ela é de um nível e uma proporção que a Europa ensaia uma maior independência dos Estados Unidos. Ela tem alguma, né? A Europa é um pêndulo, né? Tem hora que ela briga com os Estados Unidos, tem hora que ela mais fica com eles do que briga, mais briga. Por exemplo, quando teve aquele giro na Europa, né, que o Biden ficou 8 dias, ele reuniu com a Comissão Europeia, que é uma espécie de ministério lá, né, como se fosse um país, né? Reuniu com o G7, né? Ele perdeu em todas. Tudo o que ele propôs não foi aprovado. Então, já vinha um certo caldo de cultura
de rebelião destas potências aliadas. Ele deixou todo mundo para trás, por exemplo, na retirada lá. E mandou o recado: os aliados estão preocupados. Se ele age assim, né, neste momento, agiu assim, vai agir assim o tempo todo. Então, uma das consequências é este afastamento. São o que a gente chama lá, nós, velhos marxistas, contradições interimperialistas. Então, a França, a Alemanha e a Inglaterra passam a querer ter um protagonismo e um distanciamento dos Estados Unidos. Então, isso é uma... Quem é que cresce nesse cenário? Né? Quando a gente vê aquelas reportagens, aquela setinha para cima, quem cresce, quem cai, né? A Folha fazia muito isso. Quem cresce no cenário é a República Popular da China, é a Federação Russa e é a República Islâmica do Irã. Estes três entes, que são aliados entre si, eles vão ajudar. A China e o Irã mais já se declararam. A Rússia ainda está, mas vai apoiar, vai entrar. A Rússia ainda está na lista de grupos terroristas. A Rússia coloca o Talibã assim, mas vai retirar, né? Até porque não é um grupo terrorista, é um grupo guerrilheiro. A Al-Qaeda é terrorista, o Estado Islâmico é terrorista. Foi o Estado Islâmico que jogou a bomba. E é preciso dizer, Denis, não é uma bomba contra os Estados Unidos, é uma bomba contra o governo. Eles estão formando um novo governo, estão começando e matam 200 caras dele. A popularidade do Talibã é inigualável, de partidos ou movimentos que estavam fora do poder. Na China, o nosso partido lá na China tem quase 100 milhões de filiados, tá? A popularidade é alta e tal, mas está no poder há 72 anos, né? Lá eles não estão no poder, mas tem apoio de 70% a 80%. Né? Então, esse é um cenário que nós vamos ter que olhar melhor. Nós ainda não aquilatamos, mas é uma derrota muito grande. Quando fala saiu com o rabo no meio das pernas, não é uma força de expressão. Se eles pudessem, Denis, eles levariam todos os aviões, todas as peças de artilharia. Eu tenho aqui o número resumido, não vou perder tempo com isso, mas são 548 tipos de armas. Rifle, pistola, metralhadora. São 72 mil veículos. Carros SUV, caminhões e jipes. E 200 aeronaves. Helicópteros, aviões e super tucano brasileiro. Eles destruíram o que eles podiam destruir. Os que estavam no aeroporto foram danificados e provavelmente não vão levantar mais voo, porque eles retiraram aqueles aparelhos de medição que ficam nos painéis, são chamados avionics. E só 2 instituições do mundo praticamente fabricam, né? No campo ocidental, né? Israel e Estados Unidos. E eles jamais, é super controlado esse tipo de material. Eles não vão conseguir. Mas a grande maioria espalhada pelo país, eles vão. O Biden está falando assim, eu vou pedir tudo de volta. Dá até... É risível um negócio desse. Ele não vai ter nada de volta, né? Ele ajudou a equipar involuntariamente, né, o verdadeiro exército afegão, que agora são os guerrilheiros, porque o que ele tinha antes era uma miragem, 300 mil. Os caras, o Talibã chegava nas cidades, eles entregavam a arma, entendeu? A maior base militar dos Estados Unidos, de Bagram, eles gastaram 500 milhões de dólares para fazer. Foi tomada pelo Talibã sem nenhum tiro, né? Então, esse é o cenário, nos ajuda este cenário, fortalece o campo, né, vamos chamar, progressista do mundo, e fortalece a multipolaridade. Nós estamos saindo da unipolaridade. A maior parte dos que fazem análise internacional fala que é transição ainda, da unipolaridade para a multi. Eu já estou convencido, isso foi a gota d'água, nós já chegamos na multipolaridade. Não dá mais para você achar que Rússia e China não são um grande polo. Eles contêm os Estados Unidos. E na doce ilusão dos Estados Unidos é que eles estão contendo a China e a Rússia. Nem pensar, né? E vou dizer mais, essa coisa da preocupação com as mulheres, que todos nós temos, evidentemente, a luta das mulheres no mundo inteiro se beneficia de uma revolução popular como essa. A democracia se beneficia. Não por acaso, o primeiro grupo guerrilheiro que aplaudiu
foi o Hamas, que, dentre o movimento palestino, e são vários grupos ali, é o único que ainda ainda adota a luta armada como forma de resistência. O Hamas, que não é do mesmo grupo sunita deles, parabéns. Mas por que ele faz isso? Porque ele viu que daquela revolução emana um grande sinal para o mundo. Qual é o sinal? O imperialismo não é invencível. Lutar dá certo. A luta das massas ganha. E qual luta? Armada. Armada. Então, veja a quantidade de mensagens que há. É emblemático, né? Eu li a Economist. Economist é a porta-voz da burguesia capitalista financeira internacional, né? Saiu sábado, dia 28, ela é impressa no mundo inteiro. Eu li a versão eletrônica e eles estão apavorados, Denis, no mundo inteiro. A burguesia está apavorada. Olha o exemplo que eles usam o termo, exemplo, para o mundo inteiro eles vão dar. E, de fato, estão dando. Não é? Então, como nós, como dialéticos, temos que entender que este movimento, esta revolução, nos ajuda. Pequenininha, um país pequenininho, muito pobre, mas tem reflexo no mundo inteiro. Não sei se consegui... Não, foi bom. Tudo muito complexo, né? Mas é um país pequeno, mas um país estratégico, né? Na região. Como estratégico? Rotas da Seda. Né? Rotas da Seda. E também parece que ele tem uma grande reserva de lítio, né? Nossa, o subsolo dele? Lítio, cádmio, ouro. Eu sei que são 3 trilhões de dólares. São 5 PIBs do Brasil de reserva. Você imagina que nesses 20 anos os Estados Unidos não pegou nada, né? Evidente que pegou. No Iraque ele pegava petróleo. Aí, meu amigo, pegou essas riquezas. Então, é um país fundamental. Então, Dejane, como é que isso impacta a luta dos povos no Oriente Médio contra o imperialismo? A luta dos palestinos, do povo sírio, como é que impacta isso? Há uma mudança ali, há um enfraquecimento desse imperialismo, né, nessas ações, nessas nações? Sem dúvida, isso aí não tem dúvida. Agora, eu tenho um pezinho lá, meus ancestrais, né? Eu sou descendente de assírios, que é a civilização mais antiga, 6.700 árabes, 6.771 anos. Meus avós nasceram na Síria. E esta etnia foi arabizada. Como o norte da África, por exemplo, a gente estuda também o norte da África. Ali nunca foi árabe, foi arabizado. O Egito nunca foi árabe, foi arabizado. Tunísia, Marrocos, Argélia, né? Mauritânia, etc. Então, é a expansão do império. Os meus ancestrais falavam o aramaico, a língua de Jesus. Né? Os assírios foram o primeiro povo que se converteu inteirinho ao cristianismo. Né? Então, o que eu lamento nisso? Apesar de não ser um árabe puro sangue, sou um assírio árabe, né? Gamal Abdel Nasser, que governou de 56 a 70 e morreu prematuramente em 70, foi um grande líder no mundo árabe. Hoje, nós não temos mais isso. Hoje, a parte do povo árabe que é anti-imperialista, que luta e tal, é liderado pelo Irã. Não tem problema o fato deles não serem árabes, eles são persas, mas é o Irã que está nessa iniciativa. E eles criaram no Irã alguma coisa chamado eixo da resistência anti-imperialista, composta hoje pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, o próprio Irã e o Hezbollah. O Hezbollah é o grande ator ali no Oriente. Né? O Hezbollah, para você ter uma ideia, tem um armamento mais letal, mais pesado que o exército libanês. Por quê? Nos tratados internacionais, Israel exige que o exército libanês tenha limitação de poder letal. Né? É vizinho colado, né? Então, o povo libanês sabe que quem protege o Líbano não é o exército libanês, é o Hezbollah. Né? Eu tive com eles, as 3 vezes que estive no Líbano, eu tive com eles, estive no Oriente Médio mais 6 vezes. Né? Estudei árabe na USP, inclusive. Não sou falante, mas escrevo, consigo ler. Né? Às vezes leio, mas eu não sei o significado. Né? É uma língua muito difícil, mas tenho aí um domínio de umas 300, 400 palavras. Né?
é o suficiente para eu presenciar uma conversa e entender. Então, o cenário do Oriente Médio é favorável à luta anti-imperialista, mas não é liderado por um árabe. São 500 milhões de árabes e 90 milhões de persas, né? Então, é uma situação. A Síria tem um grande estadista como presidente, Dr. Bashar al-Assad. Mas estadista mesmo, nos últimos 10 anos, eu sonho em fazer um livro, eu tenho todas as entrevistas que ele deu para os órgãos internacionais, eu tenho a tradução. Poderia fazer uma coletânea? É impressionante. O cara é um estadista, mas o país dele tem 20 milhões de habitantes, 5 milhões deslocados, né? O Egito tem 100 milhões, o Irã tem 100 milhões. Então, o tamanho do país, geograficamente e populacionalmente falando, determina como é que são as coisas, né? Na época do movimento dos países não alinhados, né? Cuba era membro, hoje tem 112 países membros, né? Como é que Cuba pode liderar esse movimento mundial da resistência? É uma ilha pequenininha, né? Bom, então, as perspectivas dali são as seguintes. Os Estados Unidos estão saindo do Oriente Médio. E, na proporção que eles vão saindo, a Rússia e a China vão entrando. Estamos presenciando ali uma transição entre qual é a amizade principal que um país do Oriente Médio deve ter. Já não é mais os Estados Unidos. Hoje, a China já começa a ter um protagonismo maior. E a Rússia, não tanto pelo lado comercial, produtos, mas pelo lado militar. A Rússia salvou a Síria de perder na cadeia de comando geopolítico. Nós poderíamos ter perdido a Síria. O grupo terrorista islâmico, sunita, de Estado Islâmico, se tomasse o poder, matariam todos os cristãos e os xiitas eles deportariam para o Líbano. Uhum. E, evidentemente, ficariam amigos dos Estados Unidos. Então, ainda bem que isso não aconteceu. Mas eles fizeram um estrago, né? Eles atacaram o Iraque, destruíram o país, mataram o seu presidente. A Líbia, eles atacaram o país, destruíram o país e mataram o seu presidente. Mas na Síria, eles não conseguiram matar. O objetivo era esse, matar o Dr. Bashar, né? Então, é uma situação a nosso favor. Mas é lenta ainda, por quê? O mundo árabe são 22 países, 500 milhões do povo. É um povo só dividido por 22 nações, né? Mas é isso, porque eu te falei, eles foram sendo arabizados, tinham já suas próprias nacionalidades, e aí, né, não dá para você imaginar hoje, no norte da África, Maghreb, né, sendo um país único. Não tem, impossível isso, né? Quando se tentou unir Egito e Síria, República Árabe Unida, durou lá 2, 3 anos, mas é muito difícil você deixar de ter a nacionalidade síria e passar a ter, eu sou da República Unida, né? Então, o pior de tudo é que, mesmo sendo desunido, poderia ter uma união política, mas não tem. Por quê? Quem controla, né, quem dá as cartas, são as repúblicas, as monarquias, absolutas, feudais do Golfo Pérsico. São 6, né? Omã, Catar, Emirados, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita. Estes caras são todos pró-Estados Unidos, não desalinham, né? Então, você vê que... Eles são bloqueiam, então, essa unidade? Hã? Eles atuam como bloqueadores dessa unidade, então? Sabotadores, eles jogam contra a unidade. Para você ter uma ideia, a Liga dos Estados Árabes é uma das instituições mais antigas, fundada na década de 40. Quando começou, em 2011, março de 2011, a agressão contra o presidente da Síria, agressão interna, é de fora para dentro, não é guerra civil na Síria. Nunca fale com um sírio, pô, tem guerra civil no seu país, ele vai ficar bravo com você. Não é briga de sírio contra sírio, é briga de mercenários e terroristas de fora para dentro, financiado pela Arábia Saudita e apoiada pelos Estados Unidos, né? Quando começou isso, a Liga dos Estados Árabes reuniu, em vez de apoiar o governo, expulsou a Síria da Liga e não voltou até hoje. Mesmo a situação já tendo mudado, né? A correlação mudou, etc., etc. Alguns governos já estão mais do nosso lado e tal. Não voltou para a Liga ainda, né? Então, uma situação muito difícil, mas
a perspectiva é positiva. Então, a minha visão é que, tal qual lá no Afeganistão, na Ásia Central, aquela região que a gente chama de Oriente Médio, na Europa, por causa do Mediterrâneo, é Oriente Próximo, né? Que é uma questão de referência. Atravessou o mar ali, você já está... Né? Para nós, assim, é Oriente Médio. Mas sabe como é o nome dela na Bíblia Antiga? Ásia Menor. Né? Ásia Menor. Tudo ali é Ásia, mas é uma Ásia menorzinha. Tal, né? Bom, o problema não. Se também falar que é vantagem, também não está certo. Eles são donos de 65% das reservas de petróleo no mundo. Né? Isso é uma vantagem, mas é um problema. Porque nessa política que ainda o mundo não conseguiu a transição de substituição de energia suja para limpa, o mundo depende do petróleo. E, olha, eu estou entre aqueles que dizem assim, mesmo que nós conseguirmos eólica, solar, das marés, e os derivados do petróleo? Plástico, isopor, neopreno, óleo de aviação, gasolina de aviação. De onde vem isso? Você não pode fabricar isso artificialmente. Aliás, alguns desses já são tudo artificial, porque depende da quebra da cadeia do petróleo para você fabricar o isopor. É um produto lá do petróleo. Né? Então, ele é estratégico. Agora, ele perdeu um pouco do seu papel estratégico exatamente por causa da Rússia e da China, que hoje são um grande polo mundial e que nos favorece. Você é de uma época que o mundo era bipolar, não é isso? Nós todos fomos, né? Acabou em 91, né? 74 anos depois da Revolução, acabou. Né? A China está fazendo 72, espero que passe logo os 74, mas a China não vai. Não tem a menor possibilidade de acontecer qualquer mudança lá. Só para melhor, para pior não. Né? Mas o mundo era bipolar, mas era a tal da Guerra Fria. Né? Não havia um chamado equilíbrio tácito. Né? Eles tinham muitas bombas nucleares, mas as bombas são para não serem usadas. Né? Porque sabe que quando perguntaram para o Albert Einstein uma vez assim, o senhor sabe como será a Terceira Guerra Mundial? Ele falou, não, Terceira Guerra Mundial, não faço ideia como será, mas a quarta será paus e pedras. Vai devastar a humanidade. Então, ninguém aperta o botão, mas tinha o botão, que é chamado o poder dissuasivo. Não é ofensivo. Nos casos dos Estados Unidos, mas na Rússia, a Coreia Popular, por exemplo, ela não quer atacar ninguém. Agora, quando você imaginou o Donald Trump, chefe do império, apertar a mão do gordinho, aquele gordinho, o Sun lá, aquele que um cabelinho assim, gordinho, deve ter 35 anos, mas o Trump teve que ir lá apertar a mão dele, meu amor. Ele tem só 8 ogivas. Só? Ele destrói a Ásia inteira, meu amigo. Entendeu? E o primeiro que ele destrói é a Coreia do Sul, que é queridinha, é protegida dos Estados Unidos. Então, Denis, nós já estamos bem numa idade, não vamos falar o nome aqui para a idade, né? Não vamos revelar, mas nós já temos. Agora, nós vamos ver, em nossa vida, nós vamos ver um recuo histórico fundamental dos Estados Unidos, mas não a sua derrota. Nós ainda não presenciaremos. Por exemplo, eles têm 1.000 bases militares no mundo, 7 frotas navais em todos os oceanos. São a maior potência militar que você pode imaginar na história da humanidade. Né? Os elefantes de Aníbal, quando ele sai lá de Cartago, né? Hoje Cartago é Líbia ou Tunísia, né? Ali no norte da África, eles dão aquela volta, vai lá pelos Alpes e tal, e derrota lá, né? Roma nas chamadas guerras púnicas. Não tem exército de elefante. Proporcionalmente, o mais poderoso da humanidade é estes Estados Unidos. Você tem uma ideia do poder aeronaval deles? Se neste momento que nós estamos aqui conversando, o Joe Biden der uma ordem para bombardear a cidade aqui do interior de Araçatuba, que foi saqueada outro dia pelos milicianos bolsonaristas, né? Se ele der essa ordem, em 90 minutos, eu estou dando exemplo do Brasil, mas em qualquer ponto da Terra, em 90 minutos, um jato, um caça supersônico decola de um porta-aviões, ataca, retorna dentro da sua capacidade de combustível, de autonomia, sem precisar pousar em terra. Então, eles têm um poder inigualável.
mas ele está sendo contido pela Rússia e pela China, né? Agora, minha filha, também não sei se eu falar a idade dela, ela vai brigar comigo, mas ela é bem grandinha. Minha filha não vai ver também um mundo sem bases militares. O meu netinho de 7 e outro de 4, acho que eles verão. Por isso que eu estou dizendo, o declínio do império é muito acentuado, mas ele não está derrotado e não está morto, né? Então, esse é o cenário hoje mundial. Uhum. Você fala que essa revolução no Afeganistão, ela não é uma revolução socialista, não é isso, né? Essa ideia que você trabalha, uma revolução anti-imperialista. A revolução socialista foi aquela de 78, 79, 80, né? Esta revolução atual é uma revolução popular. Popular, anti-imperialista, nacional. Anti-imperialista, nacionalista, independentista, liderado por um grupo de guerrilha popular, mas eles não são ideologicamente do nosso lado. E nem precisam. Ela é semelhante ao que aconteceu na Revolução Iraniana, ou não? Muito semelhante, porque a Revolução Iraniana, bem no comecinho, os comunistas e alguns setores mais à esquerda, sem ser comunista, participaram do processo. Depois eles perderam o controle e os muçulmanos eles assumiram completamente o comando. O ideal dessa turma, nossa, né, era de um Estado laico, como já aconteceu, às vezes, no passado, né? Mas isso aí... Mas não tem problema. Quero dizer para você que o fato de lá ser uma república islâmica é uma teocracia. Nós fomos formados pelo iluminismo europeu, né? Nós somos... defendemos os ideais da Revolução Francesa da separação absoluta do Estado da Igreja. E eu não mudei de opinião, tenho certeza que você também não. Então, nós continuamos pensando assim. Mas não podemos condenar um Estado só porque ele não faz essa separação de ser absolutamente ruim. No Irã, que eu conheço razoavelmente, sem ter viajado para lá, mas em breve irei, o Irã tem duas estruturas, a estrutura religiosa, né, e a estrutura secular. Funcionam direitinho. O Irã é uma república islâmica, portanto, uma teocracia, mas é democrática. Eu torço para que os talibãs, guerrilheiros camponeses, copiem, aí é literalmente, porque eles são muçulmanos, os dois, aí pode copiar, não tem problema. Copiem, ou pelo menos se espelhem no exemplo e façam a mesma coisa lá. Mas eu temo que não vai ser. Mas eu não estou dizendo isso, mas não acho que vai ser uma coisa ruim também no Afeganistão. Qual é o problema no Afeganistão? Eles querem um Emirado Islâmico. O Emirado não é uma república. Então, nunca poderá ter até um Emirado democrático, com partido, com parlamento, mas não é uma república. Mas nós vamos ter que conviver com isso. E mesmo não sendo uma república, que eles importem do Irã os modelos de democracia muçulmana. Eles construíram, são 42 anos, 8 eleições presidenciais nesse período, alguns, inclusive, reeleitos, né? Então, é um congresso funcionando, partidos funcionando, os judeus são 30, 40 mil lá, vivem numa maravilha, adoram o governo dos ayatolás. Eles têm tudo, têm deputado, todas as sinagogas, que não são muitas, mas deve ter umas 20, 30, nenhuma paga nenhuma conta. Luz, água, gás, IPTU, internet, telefone, nada. O Estado dá tudo. Portanto, é um Estado islâmico, a religião não é separada, mas não é só os muçulmanos que têm esses benefícios, cristãos, zoroastristas, que é uma religião monoteísta, ela só não é a mais antiga do mundo, porque no Egito, bem lá atrás, teve um momento de um faraó, Akhenaton, né? Ele implantou o monoteísmo no Egito, né? É um cara que você não vê ele quase em livro de história nenhum. Ele foi apagado da história do Egito por ter feito essa barbaridade. Aí depois veio o zoroastrismo, né? Então, o zoroastrismo tem liberdade lá para funcionar, né? Então, eu espero que esses jovens, meninos lá do Afeganistão, jovens de 25 anos, 70% da população do Afeganistão tem 25 anos, para menos, né? Claro que tem os cinquentões, aqueles que fundaram o Talibã lá em 94, se tinham 25 anos naquela época, tem 52, 53 hoje. São pessoas mais maduras,
a vida o fez amadurecer. Por que a gente não fala que eles vão repetir todos os erros? Porque eles amadureceram. Porque o mundo mudou nesses 25 anos. Já não é mais possível exigir que a mulher se cubra inteirinho. Apesar de que, os 20 anos de ocupação, a burca não desapareceu. Porque a burca é regional, é um costume tribal dali, não é do Islã, né? Então, a burca não desapareceu, mas não vai voltar como forma obrigatória. Quem quiser usar, usa. Vai voltar o hijab, que é aquele véu mais discreto, porque tem o niqab. O niqab é que nem aquelas freiras, sabe? Ele cobre tudo aqui, não vê nada. Esse não, você pode até... Elas deixam até uma mechinha de cabelo assim para ficar bonitinho. Então, não tem problema, mas tem que ter um véuzinho, né? Isso aí será obrigatório. E a carta-programa deles, não vai dar tempo da gente debater em profundidade, o número 1 dos princípios dele. Todas as mulheres terão liberdades para trabalhar e estudar desde o primário até a universidade. Então, isso é um compromisso, né, do programa deles, né? Uma carta de princípio. Eu não tenho razões para, neste momento histórico, achar que eles não vão cumprir isso. É isso. Por isso você fala que esse Talibã não é o Talibã de 20 anos atrás, é outro, não é a mesma coisa. É outro Talibã. Uma geração mais jovem. Isso. Eu fui num canal esses dias, eu não vou dizer nenhum nome, um canal ligado ao PT. Eu falei meia hora. Geopolítica mundial, falei da história. Aí terminei, era um casal ali me entrevistando, só queriam saber das mulheres. Pai, eu fiquei tão assim desconcertado, eu falei, olha, eu quero pedir desculpa, eu não tenho assim um preparo, não conheço a história das mulheres, da luta. Eu vim aqui discutir geopolítica. Não, professor, mas e os talibãs não vão oprimir as mulheres? Meu amigo, a vontade que eu tinha é de apertar aqui e sair fora da live, né? Porque é só isso que eles querem saber, né? E eles têm absoluta certeza que os talibãs vão fazer a opressão às mulheres. Bom, se eles têm a certeza, eu não vou citar nomes, mas partidos sim. Uma corrente do PSOL, que eu não vou dizer qual é, e o PCB, que você conhece, né? Leva o nome de partidão, mas um partidinho. 85 mil vereadores no Brasil, ele tem 0, meu amigo, né? O PCB e essa corrente do PSOL, o slogan é mais ou menos assim: solidariedade total ao povo e às mulheres afegãs. Abaixo o Talibã. Jogo de quem uns caras desses fazem com uma palavra de ordem dessa, né? Nós temos que comemorar, e eles não comemoram, a derrota do imperialismo, mas comemorar assim, em alto e bom som. E, dialeticamente, o certo era comemorar a vitória do grupo que deu a surra no imperialismo. Mas tá bom, você quer ter cautela, eu mesmo estou com cautela, estou esperando, etc., né? Mas a tendência é todo mundo apoiar o governo deles, porque vai ser um governo da resistência, né? Mas tá bom, você fica lá, não precisa apoiar, etc. e tal. Mas lutar para derrubar esse governo, eu não posso fazer isso. Eu estou fazendo o jogo do imperialismo, que é o que eles estão fazendo nesse momento. É isso que é a luta identitária. Você conhece aí bem, você é um marxista, o movimento negro que você fundou não tinha o branco como inimigo, não é isso? Isso. Sabe? Tem que derrotar o capitalismo para... Não sei se vai acabar de imediato o racismo, né? Mas tem que... O inimigo principal é o capitalismo, né? A burguesia. Eles acham que não. Imperialismo. Imperialismo e tal. Mas tá bom, Jane. Então, estamos acabando nosso programa já. Você tem uma editora aí, tem publicado vários livros. Fala um pouquinho aí da sua editora. Quem quiser conhecer suas obras, o site dela e tal. Se você permite esse merchandising. Por favor, merchando bem aqui. Esse livro é o livro mais atualizado. Ele tem aqui a análise do mundo depois que o Trump perdeu as eleições, que tem coisa de alguns meses, né? É um livro escrito por mim e por Zé Reinaldo, 640 páginas. Os estilos do Zé é jornalístico, tem 45 artigos dele, e o meu, mais acadêmico, tem 15. Tem capítulo meu aqui que tem 30 páginas, né? Ele está sendo vendido a R$ 59,90. O nome da minha editora é Editora Aparte. Só que a Aparte, se você for procurar no Google o site, você põe Aparte com 2 P's. Tá. Né? Aí só tem ela. Editora Aparte, já aparece o link lá. Editoraparte.com.br, é isso?
E, não, o site é 8, é a Parte Editora com 2 P's e um E só. A Tá. parteeditora.com.br. Né? Uhum. Aí é o site. E o segundo livro, que vou me permitir aqui fazer, Fala. é o carro-chefe da editora, vendeu 1.500 já. Eu estou feliz, né, que é esse aqui, Marx para Principiantes. Né? Ele é um livro, você vai ver aqui na folhada, ele é um livro paradidático. Tem 150 imagens, todas com legendas. Né? Quando a gente indicava, você é professor até hoje, livro para os alunos, eles primeiro perguntam, professor, quantas páginas tem? Esse aqui tem só 300. Né? Tem figura, professor? Esse aqui tem. Tem 150. Né? Eu costumo dizer assim, se o cara comprar e não ler o livro, mas ler só as legendas, e eu que fiz todas elas, tem legenda de 4 linhas, né? Que é quase vocês chamam lá no jornalismo foto-op, né? Foto-legenda, né? A foto é mais do que o texto, não é uma reportagem, né? O cara lê só as legendas, ele vai ter uma noção de quem foi Karl Marx, né? Então, esses dois, assim, eu estou satisfeito, obrigado por esse espaço que você me concede. Uhum. Não é fácil você ser autor, e eu sou autor e editor, convido você, algum colega da sua linha política, não é qualquer livro que a gente adota, aqui a gente imprime aqui, viu? Né? É livro autossustentável, Tá. né? Em vez de usar o Catarse, o que eu faço? E aí você pode pensar nisso. A gente vende algumas cotas, né? 50, 100, 200, para algumas entidades, né? Aí eu emito a nota fiscal, etc. E aí a gente, aí roda. Né? Então, só assim que eu consigo, porque eu não tenho dinheiro para... Eu e o Zé, só a parte de gráfica, 15 mil. Uhum. Livros, né? Mas é isso, meu amigo. Agradeço muito. Conte sempre comigo aí. Obrigado. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Lejane. Obrigado Sucesso você. aí. É bom te rever, Um abraço né? aí. Tchau, bom trabalho. Então, a gente encerra hoje o Farofa Crítica, né? Que recebeu o professor Lejane Mirhan, que falou aí sobre o Oriente Médio, geopolítica e, fundamentalmente, da luta contra o imperialismo. Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E, para encerrar, uma frase do grande Thomas Sankara, líder de Burkina Faso. O imperialismo é um sistema de exploração que ocorre não só na forma brutal daqueles que vêm com armas para conquistar território. O imperialismo frequentemente ocorre em formas mais sutis: o empréstimo, ajuda alimentar, chantagem. Estamos lutando contra esse sistema que permite que um punhado de homens na Terra governe toda a humanidade.